E hoje nós vamos falar sobre os autos de infração que podem chegar com vícios. E vamos tratar disso com Karina Testa, que ainda está em dupla. Ainda em dupla, Fabélia. Bom, olá a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui novamente. Você estava me falando que tem já ocorrido situações do auto de infração vir errado. Sim, e isso é muito comum, Fabélia. Quando a gente pega o auto de infração, né, o advogado, que ele é especialista na área ambiental, primeira coisa que ele vai analisar é o que está descrito ali naquele auto de infração. Seja nome da parte, seja indicação de coordenada geográfica para confirmar se de fato aquela coordenada geográfica é no imóvel referente àquela pessoa. Da minha área. Exatamente. A descrição da infração, o que foi imputado a ela, qual tipo de infração que foi imputado, qual legislação, né? Porque tudo isso tem que estar no auto de infração. Os dados do infrator, que é uma situação que pode ensejar uma discussão, né? De fato, foi aquela pessoa que cometeu aquela infração? Tem como comprovar? O órgão ambiental consegue comprovar ou não? Se o local da infração realmente é daquela pessoa, é naquela coordenada geográfica, se realmente existiu aquela infração naquele local, qual a legislação que foi utilizada, né? Com base em que está aplicando aquele auto de infração? É uma lei municipal, é uma lei estadual, é a legislação federal, data, né? Em que momento em que ocorreu. Então, tudo isso tem que estar lá no auto de infração. O valor da multa, por que aquele valor, como é que foi feita aquela dosimetria, né? Por que se chegou naquele valor? Então, tudo isso a gente pega o auto de infração junto com o relatório de fiscalização e analisa para ver se está tudo ok, se não está, se tem algum vício que possa ensejar, por exemplo, a anulação daquele auto de infração. Aí, para a gente colocar assim, vamos imaginar que seja uma multa de trânsito. Que às vezes eu recebo uma multa de trânsito, mas eu não saía daqui, a multa saiu lá de outra cidade. Exato. Então, tem essas peculiaridades, eu estou só fazendo um comparativo aqui, mas são essas peculiaridades que são necessárias de se observar, se de fato estava, se de fato tem esse perfil, né? Porque às vezes pode vir uma multa que fala que a minha pecuária está errada se eu nem tenho pecuária. Exatamente, e principalmente porque a gente sabe que os órgãos ambientais, eles estão cada vez mais tecnológicos e essa tecnologia, inclusive, faz com que muitas fiscalizações sejam feitas de forma remota. Olhou na imagem de satélite, às vezes identificou qualquer coisa ali que não sabe exatamente o que é, ou presumiu que ocorreu um desmatamento, quando na verdade não ocorreu um desmatamento. Ou então vai numa área, imagina que é de uma pessoa, aplica o auto de infração para aquela pessoa, mas aquela área não pertence para aquela pessoa. Então a gente pega muitas situações de autos de infração com coordenadas geográficas, que aí a gente joga lá as coordenadas geográficas para tentar verificar onde que é o local da infração, e ele é completamente distante da fazenda do cliente, não é naquele local. Então foi um erro, um equívoco, um vício naquele auto de infração que enseja a nulidade dele, que isso precisa ser argumentado perante o órgão ambiental. Você me disse que vocês receberam um caso real pertinente. Exatamente, nós recebemos recentemente um caso em que quem estava apontado como infrator, como responsável por aquela área, não era aquela pessoa. Então, nosso cliente recebeu lá o auto de infração, tá lá a pessoa jurídica, o infrator pessoa jurídica, fez o cálculo da multa com base no faturamento da pessoa jurídica, que um dos critérios que podem ser utilizados para calcular, para dosar essa multa é o faturamento da pessoa jurídica, só que a pessoa jurídica não tinha nada a ver com aquela área. O que nós fizemos? Dos pontos... Qual foi o valor da multa? 24 milhões. Um valor muito alto. A área embargada? A área embargada a mais de 1.000 hectares. E o prejuízo de você ter uma área embargada? Bom, e eu tenho um prejuízo duplo. Porque a colheita que eu não posso fazer, eu não tenho para onde levar, e a multa que eu ainda tenho que pagar. Exatamente. Karina, e vocês tiveram um caso real, né? Sim, Fabélia. Recentemente nós recebemos uma situação em que um cliente teve um auto de infração lavrado contra ele recebeu contra a pessoa jurídica, tá lá no auto de infração. Quem que é o infrator? A pessoa jurídica. Só que não foi a pessoa jurídica não tinha nada a ver com isso.
E aí, a dosimetria da multa, por exemplo, o cálculo da multa, ele pode ser levado em consideração de acordo com o faturamento da pessoa jurídica, por exemplo, né? E isso interferiu e chegou numa multa aí de 24 milhões, sendo que essa pessoa jurídica não tinha nada a ver com aquele imóvel no qual foi feita a fiscalização, não tinha nenhuma relação jurídica, não tinha contrato, não tinha nada. Então, foi um vício que a gente apontou durante a defesa e que a gente conseguiu anular esse auto de infração, porque essa pessoa jurídica não tinha nada a ver com a situação. Tinha área embargada. Área embargada, mais de 1.000 hectares. Uma das consequências, né, da fiscalização, além do auto de infração, é o embargo da área. E aí você se depara com uma situação que tem uma área embargada, estava ali próximo à colheita do milho, naquela época, quando foi feita a fiscalização, embargou a área, inclusive impedindo aquela colheita. Nós tivemos que ajuizar um mandado de segurança, conseguimos uma liminar no mandado de segurança com base nisso, né, demonstrando que aquela pessoa jurídica não tinha nada a ver com a situação, para que a colheita do milho fosse possível. Mas aí o transtorno disso tudo e o prejuízo é muito grande, especialmente quando não se busca, né, uma assessoria, uma consultoria especializada na área ambiental. Aqui a gente sempre ressalta, porque quando fala assim, eu tenho um advogado. Dentro do agronegócio, olha, na realidade deveria ser em todas as áreas, mas algumas elas são mais minuciosas e onerosas para qualquer situação de passar batido. Não é só levar para um advogado, tem que levar para um advogado especializado. Sim, com certeza. A área ambiental, ela é uma área muito técnica. Quem não está acostumado a atuar com a área ambiental não entende muitas expressões que são utilizadas ali no meio, não entende muitas legislações que dizem respeito a essas questões e às vezes podem piorar a situação, né, com uma orientação talvez equivocada. Por exemplo, de indicar que o cliente pague a multa para aproveitar o desconto de 30%, né? Que em muitos estados a legislação ela estabelece, né? Para pagamento à vista da multa, sem discutir aquele auto de infração, você tem 30% de desconto. Talvez isso chame a atenção para quem é leigo no assunto e acaba passando uma orientação equivocada. Quando, na verdade, em muitas situações é possível sim você discutir a legitimidade, a própria infração, o local da infração, o valor da multa. Então, são várias coisas que podem ser discutidas aí, que podem gerar a nulidade do auto de infração ou, ao menos, a redução no valor daquela multa. Quando eu também recebo esse auto de infração, eu tenho um prazo para fazer essa entrada na discussão, né? Sim, e aí outro ponto importante. A legislação ambiental no Brasil, ela é uma legislação esparsa, que a gente fala. O que significa isso? Eu tenho no município uma lei, no estado uma lei, a nível federal uma lei, e eu tenho que entender o que se aplica a cada caso. Então, por exemplo... E aqui a gente tem que lembrar que no município do mesmo estado, os municípios do mesmo estado podem ter diferenças. Exatamente, pode ter diferenças. Então, o que eu preciso observar? Por exemplo, aqui no estado de Goiás, nós temos uma legislação estadual que ela estabelece que, num primeiro momento, recebeu o auto de infração, você vai sinalizar aí, se o auto de infração for da SEMAD, que é o órgão ambiental estadual, você vai sinalizar aí se você quer ou não participar de uma audiência de autocomposição, que é para uma tentativa de acordo. Depois dessa audiência, inicia o prazo para apresentação de defesa, se você não fizer acordo na audiência. Mas se eu receber aqui no estado de Goiás também um auto de infração do IBAMA, por exemplo, que é o órgão ambiental federal, a legislação que vai valer é a legislação federal. Na legislação federal não existe o procedimento de audiência de autocomposição. Então, já inicia, a partir do recebimento da auto-infração, o prazo para a apresentação da defesa. Então, tem que ter esse cuidado, porque às vezes a pessoa está acostumada a atuar num local ou atuar em outro, e aí imagina que é generalizado os prazos. Não, cada local você tem que analisar a legislação para não perder prazo para defesa. Então, tem defesas que contam em dias úteis, tem outros locais que o prazo é em dias corridos, 20 dias, outros que é 15. Então, tudo isso tem que estar no radar do profissional, do advogado que atua com a área ambiental. Ainda sobre essa notificação que ocorreu de um cliente de vocês, ela foi feita via remota ou física? Vistoria em loco. No entanto, o que aconteceu? No momento em que foi feita essa vistoria, a equipe de fiscalização chegou lá no local,
tinha um caminhão lá escrito, né, grupo tal, e aí presumiram que quem produzia naquela área era aquele grupo. E aí lavraram o auto de infração contra aquele grupo. Que, tipo assim, a minha transportadora só foi lá fazer uma entrega. Exatamente. Aí ela foi multada porque ali eles não sabiam a quem personificar. Exato. Exatamente. Então, você vê a gravidade disso. E aí foi feito a defesa argumentando, então, a ilegitimidade desse grupo. Olha, essa pessoa jurídica aqui, ela não tem nada a ver com essa área, ela é parte ilegítima, não pode ser considerada como infratora, então ela não tem nenhuma obrigação sobre essa área, enfim, sobre essa multa, e por isso esse auto de infração ele é nulo. E aí a gente conseguiu o reconhecimento, nesse caso, na própria via administrativa, da nulidade do auto de infração. Se eles não reconhecessem, aí tem um caminho para a via judicial, uma ação anulatória, buscando anular isso na via judicial. Por aqui a gente vê os caminhos que seguem as fiscalizações. E a ressalvar poucos, os fiscais não chegam com nenhum interesse de conversar. Ele quer preencher o formulário. Exatamente. E aí entra... Ressalvando poucos. E aí entra outra situação, né? Que igual a gente já mencionou em outras ocasiões. Tem crescido muito a fiscalização remota, né? Por imagem de satélite. Então, o fiscal ambiental, ele tá lá, atrás da tela do computador dele, recebeu muitas vezes ali um alerta de desmatamento, alguma coisa ali. Ele faz a análise por imagem de satélite, puramente, sem ir no local, sem averiguar a realidade daquele local, gera o auto de infração, manda por correio, e aí começa todo o problema, né? E aí quem recebeu que se prepare para se defender, enfim, para ter custos com isso, para demonstrar que talvez aquilo que foi relatado não é a realidade do imóvel, né, da fazenda, que aquela infração ela não ocorreu. Então, muitas vezes, essa fiscalização por imagem de satélite unicamente, ela gera muita divergência, ela gera muitos vícios, ela gera interpretações equivocadas. Karina, só para a gente encerrar aqui, nós estamos num momento climático lindo. Por onde a gente anda é verde, o cerrado ele é assim. Uhum. Ele é verde seco. Na hora que para a chuva, seca tudo. E aí também nem precisa começar as chuvas, ele começa a brotar. É impressionante a grandeza da natureza. Sim. Mas pode haver aí uma confusão de ter uma imagem hoje, de repente vem a seca, passa um fogo e vira uma multa com um argumento de... teve um desmatamento aqui porque a imagem está diferente. Não só pode acontecer isso, como eu já vi isso acontecendo. Uma imagem de satélite de um mês de estação chuvosa, em que a vegetação está ali mais robusta, e outra imagem comparativa de uma época de seca, num local que tinha sofrido um incêndio. E aí, o que foi colocado no auto de infração? Desmatamento de vegetação nativa. Não foi o desmatamento. O proprietário daquele imóvel, ele não foi lá, ele não fez nenhuma ação para que ocorresse aquele incêndio. Ele, inclusive, foi proveniente de outras áreas, havia boletim de ocorrência, tudo muito bem elaborado. Exatamente, tudo muito bem registrado ali. E aí, com base nisso, a gente também conseguiu, né, argumentar com o órgão ambiental, impugnar aquela situação para demonstrar, olha, não é uma supressão. Fizemos laudo técnico, né? É muito importante na área ambiental a produção de laudos técnicos por profissionais da área técnica para demonstrar a realidade. Então, não teve supressão, foi uma alteração na vegetação nativa e foi um equívoco do órgão ambiental porque analisou imagens de satélite de períodos diferentes e ainda por conta da ocorrência de um fogo que passou por aquele local. Eu quero te agradecer e ressaltar, né? Peguem e busquem informações com o seu jurídico especializado. Isso mesmo, eu que agradeço, Fabélia, estamos sempre à disposição e a gente deixa o alerta, né? Porque muitas vezes a pessoa fica ali preocupada na hora que recebe o auto de infração, porque geralmente são multas altas, né? O embargo, ele gera um prejuízo gigantesco e aí as pessoas às vezes acham que pagar o auto de infração resolve o problema.
Pagar o auto de infração não vai desembargar a área, pagar o auto de infração não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é você fazer, juntamente com o seu advogado, que é especialista nessa área ambiental, uma análise geral da sua propriedade, identificar o que aconteceu ali, argumentar nulidades, se houverem nulidades, e buscar regularização ambiental no caso de ter alguma irregularidade. Muito obrigada. Não deixe nada passar de hora.